Olá, eu sou o Jorge Barro, professor da Faculdade Teológica Sul-Americana. Quero fazer uma reflexão com vocês com o tema Cristianos Sacrificialmente Generosos. O movimento de Jesus estava avançando para além das divisas de Jerusalém e se espalha até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. A liderança da igreja em Jerusalém decidiu então enviar Barnabé e Paulo até Antioquia para darem suporte ao número de convertidos, o que Lucas disse, e muita gente se uniu ao Senhor em Lucas 11:24. Então Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia por um ano com a finalidade de ensinar estes que se uniram ao Senhor. E foi ali em Antioquia, longe de Jerusalém, que uma poderosa afirmação veio da caneta de Lucas, que diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, Atos 11:26. Que evento histórico esse! Agora, aqueles que se uniram ao Senhor passaram a receber um apelido, cristianos, no grego, ou seja, cristão, seguidor de Cristo. E ser um cristianos é imitar a Cristo e andar como ele andou. E mal foram apelidados de cristianos e um teste gigantesco já estava diante destes, que poderia de fato revelar se eram mesmos cristianos e se agiriam de acordo com Cristo. Era o teste da solidariedade para com o próximo. Era o teste de pôr em prática o que disse Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Logo após Lucas dizer que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, no versículo 26, os versículos seguintes de Atos 11, 27 e 30 afirmam isso. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Quem era Ágabo? Era um dos profetas que fazia parte de um grupo de profetas que veio de Jerusalém a Antioquia. Ele deu a entender, pelo Espírito, que uma severa crise econômica estava chegando durante o reinado do imperador romano Cláudio, isso por volta de 45 depois de Cristo. Essa crise econômica iria fazer com que o povo não tivesse dinheiro para comprar comida, resultando, nas palavras de Lucas, que estava para vir grande fome por todo o mundo. Isso de fato ocorreu quando Cláudio governava Roma. Tratava-se de Tibério Cláudio César Augusto Germânico. Calígula é assassinado e Cláudio então assume o trono. Esse mesmo Ágabo revelou a Paulo em 51:8 depois de Cristo, na cidade de Cesareia, que o próprio Paulo seria preso. Eis a situação. Ágabo prediz uma grande fome por todo o mundo e esta situação chegou de fato durante o reinado de Cláudio. E agora, o que farão estes que em Antioquia foram pela primeira vez chamados cristãos? Vão honrar o apelido recebido? E Lucas registra em sua narrativa histórica dizendo o seguinte: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vejamos algumas impressionantes aplicações destes que estavam enfrentando o primeiro e mais duro desafio diante deste apelido que eles haviam acabado de receber como cristianos. Em primeiro lugar, esses cristianos revelam de fato que são seguidores de Cristo. Lucas diz que os discípulos, matetes no grego, resolveram: esses seguidores são seguidores de Cristo. E agora, além de seguidores, foram reconhecidos e identificados como cristianos. A crise viria para todos, indistintamente, quer fossem cristianos ou não.
eles também seriam atingidos pela crise econômica que poderia também colocá-los em situação de fome e dificuldades. Mas corajosamente e honrando o nome de Cristo, professavam, eles resolveram ajudar. Em segundo lugar, esses cristianos, cada um, ajudam conforme as suas posses. Parece ter sido uma ação voluntária consciente de cada um. Aqui não foi cada um por si e Deus por todos. Foi cada um solidário a partir das posses de cada um. Não houve estipulação de valor algum. O valor foi conforme as suas posses, conforme as posses de cada um. Quem podia dar mais, dava. Não sei se podemos aqui afirmar ou ter certeza de que 100% destes discípulos contribuíram 100%. Pode parecer que sim, que cada um participou do modo como podiam. Em terceiro lugar, esses cristianos resolveram socorrer aos irmãos que moravam na Judéia. E que resolução? A resolução foi: nós não permitiremos e nem deixaremos que nossos irmãos passem fome. Pode haver um ato mais solidário do que esse? A fome é sem dúvida a situação mais ecumênica que existe no mundo. Esses cristianos certamente ouviram relatos de Barnabé e de Paulo nesse ano que eles ficaram ensinando eles sobre como Jesus alimentou as pessoas, alimentou as multidões, que Jesus realizou milagres na esfera da fome humana. E eis aqui um fator muito importante para ser observado em relação aos milagres. Deus é totalmente poderoso para realizar milagres sem que haja qualquer participação humana ou qualquer mediação humana. Mas se você estudar criteriosamente os milagres do Novo Testamento, vai chegar à conclusão de que, na maioria das vezes, existe sim uma disponibilidade humana. Deus realiza milagres e, por incrível que possa parecer, nos usa para isso. Usa a nossa disposição e disponibilidade. Esses cristianos resolveram socorrer. Alguém precisa resolver ser solidário e é impressionante o que Deus faz por meio dessa resolução de participar por meio de nossas ações solidárias. E finalmente, em quarto lugar, esses cristianos agiram contra a fome. Lucas diz o que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. É impressionante ver nesses cristianos que eles abrem mão dos seus preciosos líderes nessa hora, com Paulo e Barnabé, e os enviam com bolsas cheias de dinheiro para socorrer aos irmãos que moravam na Judéia. É a igreja filha socorrendo a igreja mãe. Eles estavam tão longe de Jerusalém, mas mesmo assim agiram compassivamente. Diminuíram a distância geográfica com um ato de amor absurdamente generoso, porque resolveram não permitir que os seus irmãos passassem fome. O duro teste veio e eles foram aprovados. Cristão que é cristianos, é solidário, é Cristo para os outros. Bom, e nós estamos diante da profecia que nos dizia que o coronavírus chegaria ao Brasil e por tantas outras partes do mundo. E chegou e não temos noção exata de todas as consequências ainda. Estamos também diante de um teste. Agiremos ou não como cristianos? A resposta a essa pergunta depende daquilo que dependeu nos primeiros cristãos em Antioquia. E depende do quê? De cada um. Isso mesmo, cada um que é um cristiano tem a grande oportunidade, não de provar, mas de agir como Cristo agiu, de andar como Ele andou, de ser compassivo e misericordioso como Ele foi. Esse é o tempo de resolver socorrer, como fizeram esses cristianos em Antioquia. O momento não é esperar por milagres, mas cada um se disponibilizar para que os milagres de Deus aconteçam por meio de nossas vidas. Faça parte disso. Vamos agir e que no futuro a história registre nos livros o seguinte: houve uma pandemia do coronavírus no mundo, também houve no Brasil, mas houveram cristianos que foram generosos e compassivos
e muitos foram por ele socorridos, onde cada um resolveu ajudar segundo as suas posses. E houve um milagre em prol da vida e da humanidade. É tempo, é a hora, e a hora é agora, que se levantem os cristianos e mostrem para o mundo de quem eles são seguidores. Paz.